Hello and welcome. Today we're going to talk about future. Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre os futuros em English. Vamos começar com o futuro utilizando a estrutura do present continuous. Então, como é que eu vou utilizar o present continuous para o futuro? Bom, quando eu quero falar sobre planos, acordos que já foram organizados e confirmados, então eu vou utilizar o present continuous, a estrutura do present continuous para o future. Na verdade, você vai sentir isso facilmente na necessidade, quando você quer falar utilizando o future. Então, lembrem, a estrutura é igual. Como é que eu formo mesmo o present continuous? Vamos dar uma olhadinha, então, nessas sentences. Vamos lá, primeira coisa, I read and you listen. Eu leio e vocês escutam. I'm meeting Jessica and Taylor at the airport. They're leaving tomorrow morning. We're having a staff meeting next Tuesday. Next month, Mark is traveling to the US. She's having lunch with Deborah at noon. We are flying to Houston next Wednesday. He is leaving in 10 minutes. Então, perceberam ali as palavrinhas que indicam future. Tomorrow, next Tuesday, next month, next Wednesday, in 10 minutes. Mas também tem duas frases que eu não utilizei nenhuma palavra que me indique future. Como na primeira frase, I'm meeting Jessica and Taylor at the airport. Então, é um plano certo já. É algo que já está confirmado. Então, eu vou usar a estrutura do present continuous, que eu preciso o verbo to be conjugado conforme o sujeito. Então, nesse caso, am, mais um verbo principal no gerúndio. Lembrando, gerúndio em português, quando termina em ando, endo, indo. In English, é só acrescentar o ing no verbo principal. Então, am meeting, I'm meeting. They're leaving, we're having. Is traveling, she's having. We are flying, he is leaving. Então, eu vou só conjugar o verbo to be conforme o sujeito, escolher o verbo principal, colocando o ing no final, formando assim o gerúndio. Então vamos ver agora o significado ali da primeira frase. I'm meeting Jessica and Taylor at the airport. Então aqui eu vou traduzir, eu vou encontrar a Jessica e a Taylor no aeroporto. Eu não preciso dizer quando. Poderia colocar I'm meeting Jessica and Taylor at the airport tonight. Essa noite. Pronto, é future, mas eu não necessito fazer isso. Então vamos lá. I read and you repeat. Agora eu leio e vocês repetem. I'm meeting Jessica and Taylor at the airport. They're leaving tomorrow morning. We're having a staff meeting next Tuesday. Next month, Mark is traveling to the US. She's having lunch with Deborah at noon. We are flying to Houston next Wednesday. He is leaving in 10 minutes. Ok, now I say it in Portuguese and you read it in English. Agora eu vou falar em português e vocês vão ler em inglês. Eu vou encontrar a Jessica e a Taylor no aeroporto. I'm meeting Jessica and Taylor at the airport. Elas vão embora amanhã de manhã. They're leaving tomorrow morning. Nós vamos fazer uma reunião com os funcionários na próxima terça-feira. We're having a staff meeting next Tuesday. Mês que vem, o Mark vai viajar para os Estados Unidos. Next month, Mark is traveling to the US. Ela vai almoçar com a Deborah ao meio-dia. She's having lunch with Deborah at noon. Nós vamos voar para Houston na quarta que vem. Nós vamos para Houston de avião na quarta que vem.
We are flying to Houston next Wednesday. Ele está indo embora em 10 minutos. He's leaving in 10 minutes. Vamos voltar aqui na frase We are flying to Houston. Quando eu quero falar nós vamos para Houston, nós vamos para São Paulo de avião, é muito comum eles falarem nós vamos voar para São Paulo, nós vamos voar para o Rio de Janeiro. Em português nós não falamos assim. Nós falamos, nós vamos para o Rio de Janeiro de avião. Se eu quiser citar a forma como eu vou chegar até lá. Nós vamos para o Rio de avião. Nós vamos viajar para o Rio de avião. Eles podem utilizar simplesmente o verbo voar. Nós vamos voar para Houston na quarta que vem. Nós vamos voar para o Rio de Janeiro na quarta que vem. Amanhã nós vamos voar para Curitiba. Então seria We're flying to Curitiba tomorrow. We're flying to Rio next Wednesday. Ali, having lunch. Então lembrando, to have lunch, almoçar. To have breakfast, tomar café da manhã. To have dinner, jantar. At noon, ao meio-dia. Future with will. Então vamos ver agora o future com will. I read and you listen. Eu leio e vocês escutam. I'll meet Jessica and Taylor at the airport. They'll leave tomorrow morning. We'll have a staff meeting next Tuesday. Next month, Mark will travel to the US. She'll have lunch with Deborah at noon. We'll fly to Houston next Wednesday. He will leave in 10 minutes. Então percebem que aqui eu utilizei as mesmas frases. Mas o que acontece? O will, ele dá uma ideia incerta do futuro. Então eu poderia até usar as palavras probably, maybe, think, provavelmente, talvez, eu acho. Então eu poderia falar I think I'll meet Jessica and Taylor at the airport. I think they'll leave tomorrow morning. I think we'll have a staff meeting next Tuesday. Poderia usar a palavra maybe. Maybe I'll meet Jessica and Taylor at the airport. Maybe they'll leave tomorrow morning. Maybe we'll have a staff meeting next Tuesday. I'll probably meet Jessica and Taylor at the airport. They'll probably leave tomorrow morning. We'll probably have a staff meeting next Tuesday. And so on, e assim por diante. Agora, maybe and think eu vou usar antes. Então, vou falar maybe I'll meet Jessica. Maybe they'll leave. Maybe we'll have. Ou I think I'll meet. I think they'll leave. I think we'll leave. Okay, now I read and you repeat. Agora eu leio e vocês repetem. I'll meet Jessica and Taylor at the airport. They'll leave tomorrow morning. We'll have a staff meeting next Tuesday. Next month, Mark will travel to the US. She'll have lunch with Deborah at noon. We'll fly to Houston next Wednesday. He will leave in 10 minutes. Now I say it in Portuguese and you read it in English. Então agora eu falo em português e vocês leem em inglês. Eu vou me encontrar com a Jessica e com a Taylor no aeroporto. I'll meet Jessica and Taylor at the airport. Eles vão embora amanhã de manhã. They'll leave tomorrow morning. Nós vamos ter uma reunião de funcionários na próxima terça. We'll have a staff meeting next Tuesday. Mês que vem, o Mark vai viajar para os Estados Unidos. Next month, Mark will travel to the US. Ela vai almoçar com a Débora ao meio-dia. She'll have lunch with Deborah at noon. Nós vamos viajar para Houston na quarta-feira que vem. Nós vamos voar para Houston na quarta que vem. We'll fly to Houston next Wednesday. Ele vai embora em 10 minutos. Ele vai partir em 10 minutos. He will leave in 10 minutes.
Então perceberam como o will, que é o nosso verbo auxiliar, que indica futuro, ele vai ficar igual para qualquer sujeito. E o verbo principal vai ficar na forma básica. Então, will meet, will leave, will have, will travel, will have lunch, no caso, will fly, will leave. Ok? Então, will have e will have lunch se diferem, lembrando que have lunch é almoçar e have é ter. Agora vamos dar uma olhada aqui na tabela como que nós estruturamos a gramática do future com will. Então é muito fácil, né? O will ele funciona como verbo auxiliar, ele não vai mudar para nenhum sujeito. E o verbo principal é só a gente conhecer o verbo principal e utilizar ele na forma básica. Então na tabela aqui o que vocês vão observar é a localização, onde que a gente coloca os verbos auxiliar e o verbo principal. Então no afirmativo eles vão junto. I will travel, you will travel, he will travel, she will travel, it will travel. We will travel, you will travel, they will travel. No negative, eu apenas vou acrescentar o not entre o verbo auxiliar will e o verbo principal. I will not travel, you will not travel, he will not travel, she will not travel, it will not travel. We will not travel. You will not travel. They will not travel. E o interrogative, para fazer então as interrogativas, o verbo auxiliar vai na frente do sujeito. Will I travel? Will you travel? Will he travel? Will she travel? Will it travel? Will we travel? Will you travel? Will they travel? Então, só observando ali a pronúncia, quando eu uso a terceira pessoa do singular para fazer pergunta, veja, eu vou juntar o will com o it. Então eu vou unir o will it. Will it travel? Sempre lembrando, reforçando sempre o som do pronome neutro em inglês, que é o it, e não it. Porque it é o verbo to eat, que é o verbo comer. Então, cuidado com a pronúncia. It. Will it travel? Will it travel? No afirmativo, eu posso juntar o will com o pronome sujeito. I'll travel. You travel. He'll travel. She'll travel. It'll travel. We'll travel. You travel. They'll travel. I'll travel. You'll travel. He'll travel. She'll travel. It'll travel. We'll travel. You travel. They'll travel. Então, eu posso falar mais isolado. I'll, you'll, she'll, ou he'll, it'll, we'll, you'll, they'll. Mas no contexto vai ficar they'll e não they'll. Vai ficar they'll travel. They'll travel. You'll travel. We'll travel. He'll travel. She'll travel. It'll travel. It'll travel. You'll travel. I'll travel. Negative. Posso juntar o not com o will, ficando won't. Won't. Igual para todos os sujeitos. I won't travel. You won't travel. He won't travel. She won't travel. It won't travel. We won't travel. You won't travel. They won't travel. One more time, mais uma vez. Lembrem de fazer um biquinho para falar won't. Começou com W, vai fazer w. Então vamos lá. I won't travel. You won't travel. He won't travel. She won't travel. It won't travel. We won't travel. You won't travel. They won't travel. Short answers. Vamos só lembrar que as short answers, o verbo auxiliar, ele vai fazer o papel do verbo principal. Então, na short answer, eu vou terminar sempre com o verbo auxiliar. Nunca vou colocar o verbo principal e parar por ali. Porque se eu colocar o verbo principal, então eu tenho que colocar um complemento.
Então vai ser uma long answer. Então a short answer com o future will vai terminar com will se for afirmativo e com won't se for negativo ou ainda will not. Então vamos ver como que vai ficar. Yes, I will. Yes, you will. Yes, he will. Yes, she will. Yes, it will. Yes, we will. Yes, you will. Yes, they will. Lembrando também, eu não posso juntar aqui o will com o sujeito. Eu tenho que deixar separadinho. No negativo, no, I won't. No, you won't. No, he won't. No, she won't. No, it won't. No, we won't. No, you won't. No, they won't. Eu também posso deixar separado o will com o not. No, I will not. Ou eu posso juntar o will com o sujeito e deixar o not separadinho. Então eu teria no, I'll not. No, you'll not. No, he'll not. No, will not. No, you'll not. No, they'll not. Agora sempre optem na resposta curta, negativa, para usar o won't. No, I won't. No, you won't. E assim por diante. Quando eu separo no, I will not, é menos comum, mas às vezes eu quero enfatizar, então você fala separado. Mas é muito difícil você ouvir o negativo na resposta curta, eu juntar o will com o sujeito, como no, I'll not. Tá? No, you'll not. Fica soando um pouco pretensioso, então não é utilizado. É gramaticalmente correto, mas normalmente você vai ouvir na fala o will com o not junto, ficando won't. Ou então tudo separado. No, I will not. Nesse caso, eu quero enfatizar. Então, isso, é claro, serve para as short answers, porque as long answers eu vou complementar. Por exemplo, no, I won't go out tonight. Future, going to. Futuro com o going to. Para formar o futuro com o going to, eu vou precisar de um verbo auxiliar, que vai ser o verbo to be, mais um verbo principal depois do going to. Vamos ver as frases a seguir. I read and you listen. Eu leio e vocês escutam. I'm going to meet Jessica and Taylor at the airport. They're going to leave tomorrow morning. We're going to have a staff meeting next Tuesday. Next month, Mark is going to travel to the US. She's going to have lunch with Deborah at noon. We're going to fly to Houston next Wednesday. He's going to leave in 10 minutes. Now, I read and you repeat. Agora eu leio e vocês repetem. I'm going to meet Jessica and Taylor at the airport. They're going to leave tomorrow morning. We're going to have a staff meeting next Tuesday. Next month, Mark is going to travel to the US. She's going to have lunch with Deborah at noon. We're going to fly to Houston next Wednesday. He is going to leave in 10 minutes. Ok, agora outra option que é muito comum na fala é fazer o quê? Juntar o going com a preposição to, que pertence ao verbo principal. Porque o verbo principal está no infinitivo. Então, o going, ele empresta o to e eu junto e vai ficar gonna. Então, eu vou falar I'm gonna meet Jessica and Taylor at the airport. They're gonna leave tomorrow morning. We're gonna have a staff meeting next Tuesday. Next month, Mark is gonna travel to the US. She's gonna have lunch with Deborah at noon. We're gonna fly to Houston next Wednesday. He is gonna leave in 10 minutes.
Agora, reparem que quando eu vou falar gonna, eu estou emprestando o to do verbo principal. Então, eu não posso repetir ele. Ele vai ficar gonna. Então, o to já está embutido ali. Então, eu só vou agora pronunciar o verbo principal. Vamos lá, então. I read and you repeat. Eu leio e vocês repetem. Vamos juntar o going com o to, ficando gonna. I'm gonna meet Jessica and Taylor at the airport. They're gonna leave tomorrow morning. We're gonna have a staff meeting next Tuesday. Next month, Mark is gonna travel to the US. She's gonna have lunch with Deborah at noon. We're gonna fly to Houston next Wednesday. He's gonna leave in 10 minutes. Alright. Então, reparem também que o verbo to be, eu posso colocar ele junto com o sujeito ou separado. Tá? Então, eu tenho ali Mark is going to travel. Mark is gonna travel. Ou então, Mark is gonna travel. Tá? Então, eu também posso falar he is going to leave. Ou então, he is gonna leave, na última frase. Ou he's gonna leave. Tá? Então, tem várias opções aqui para trabalhar o future com o going to. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos juntar tudo. O verbo to be com o pronome sujeito e juntar o going com o to ficando gonna. I read in Portuguese. Ou melhor, I say it in Portuguese, eu falo em português, and you read it in English. E vocês leem em inglês. Eu vou me encontrar com a Jessica e com a Taylor no aeroporto. I'm gonna meet Jessica and Taylor at the airport. Eles ou elas vão partir amanhã de manhã. They're gonna leave tomorrow morning. Nós vamos ter uma reunião com os funcionários na próxima terça. We're gonna have a staff meeting next Tuesday. Mês que vem, o Mark vai viajar para os Estados Unidos. Next month, Mark's gonna travel to the US. Ela vai almoçar com a Débora ao meio-dia. She's gonna have lunch with Deborah at noon. Nós vamos voar para Houston na próxima quarta. We're gonna fly to Houston next Wednesday. Ele vai partir em 10 minutos. He's gonna leave in 10 minutes. Então vamos ver como que fica a estrutura do future com going to. Então, eu vou precisar do verbo to be, que vai ser conjugado conforme o sujeito, no presente. Então, vai ficar am, is ou are. Então, eu preciso de um verbo principal, a main verb. Esse verbo principal, ele vai estar no infinitive, no infinitivo. Lembrando, o infinitivo em português é quando eu falo algum verbo terminado em R. Comer, beber, fazer, ir, viajar. E eu preciso da palavrinha going. A gente fala o future com going to, porque o to, ele é a preposição to, na verdade ele empresta do verbo principal que está no infinitivo. Então, recordando, um verbo to be, going to, and a main verb. Quando eu junto o going com o to, eu tenho gonna, então eu não vou repetir a preposição to, porque ela já está embutida ali. Então, por exemplo, I'm gonna travel. I'm gonna travel in April. I'm gonna travel in August. We're gonna travel in April. We're gonna travel in August. Tabelinha, então, para visualizar como é que vai ficar o future com going to para o affirmative, para o negative and for the interrogative. Então, no afirmativo, eu vou colocar o verbo to be, o going to e o verbo principal. I'm going to travel. You're going to travel. He's going to travel.
She's going to travel. It's going to travel. We're going to travel. You're going to travel. They're going to travel. Lembrando que eu posso juntar o verbo to be com o sujeito ou deixar separadinho. Lembrando também que eu posso juntar o going com o to. Como é que vai ficar então? I'm gonna travel. You're gonna travel. She's gonna travel. He's gonna travel. It's gonna travel. We're gonna travel. You're gonna travel. They're gonna travel. Percebam como o som muda. O they com o they are, vai ficar there. Então, they're gonna travel. You're gonna travel. We are, we're gonna travel. O negative, eu preciso acrescentar o not. O not vai depois do verbo to be. Aí eu posso deixar o not separadinho, ou eu posso juntar o not com o verbo to be, com exceção da primeira pessoa do singular, que é o I, né? Então eu não posso juntar o am com o not. Lembrem, na conversa de rua, corriqueira, você vai ouvir essa junção do am com o not, que fica ain't. I ain't gonna travel. I ain't gonna travel. Eu posso usar o ain't, na verdade, para qualquer sujeito, tá? Mas não é interessante você falar dessa forma. Mas é interessante você saber, porque mesmo as pessoas cultas utilizam de vez em quando, mas não é gramaticalmente correto. Então vamos lá. I'm not gonna travel ou I'm not going to travel. You aren't going to travel or you aren't gonna travel. He isn't going to travel or he isn't gonna travel. She isn't going to travel or she isn't gonna travel. It isn't gonna travel or it isn't going to travel. We aren't going to travel or we aren't gonna travel. You aren't going to travel or we aren't gonna travel. They aren't going to travel or they aren't gonna travel. Interrogative. Então, interrogative, vocês vão pegar o verbo to be e colocar na frente do sujeito. Am I going to travel? Am I gonna travel? Are you going to travel? Are you gonna travel? Is he going to travel? Is he gonna travel? Is she going to travel? Is she gonna travel? Is it going to travel? Is it gonna travel? Are we going to travel? Are we gonna travel? Are you going to travel? Are we gonna travel? Are you gonna travel? Are they going to travel? Are they gonna travel? What are you doing tomorrow morning? I'm working in the morning. How come? I'm free in the afternoon, though. Okay, now I read and you repeat. Agora eu leio e vocês repetem. What are you doing tomorrow morning? I'm working in the morning. How come? I'm free in the afternoon, though. Então reparem essa frase aqui. What are you doing tomorrow morning? O que você vai fazer amanhã de manhã? Então, a estrutura dela, eu posso dizer que ela está no present continuous. Só que não, né? Amanhã de manhã, então, o que você vai fazer amanhã de manhã? What are you doing tomorrow morning? Eu poderia falar, what are you gonna do tomorrow morning? Tanto faz. I'm working in the morning. Ou ainda, I'm gonna work in the morning. I'm gonna work in the morning. I'm working in the morning. Eu vou trabalhar de manhã. Aí a pessoa pensa, puxa, tá perguntando o que eu vou fazer amanhã de manhã, então será que vai rolar um convite? Então eu posso perguntar por quê, né? Questionando, como assim? Por quê? Então eu posso falar why. Why? Porque o why é porque na pergunta. Mas eu também posso falar how come. How come é um pouco mais informal do que o why. Mas ele cabe bem aqui nessa situação.
é como se eu estivesse questionando, como assim? Né? Por que você quer saber? Né? Tem alguma situação, algum convite? Então, how come? Mas nada impede de falar why. E daí, aqui a pessoa ainda na resposta complementa. I'm free in the afternoon. Estou livre à tarde. No entanto. Então, a palavrinha though significa no entanto. Se eu fosse colocar a palavra mas estou livre à tarde, então eu falaria but, né? But I'm free in the afternoon. But I'm free in the afternoon. Outra situação, pronunciation. Então, what com o are, vamos lembrar de juntar o som ficando what are, what are, what are you doing, what are you doing tomorrow morning, what are you doing tomorrow morning. Então, o T ali no final, encontrando uma vogal da palavra seguinte, fica um som de R, porque antes do T também eu tenho uma vogal, então vai ficar what are. Lembrando que muitas vezes o T fica mudo quando se encontra com uma outra consoante. Então aqui tem o vogal antes, vogal depois, então water, what are you doing? Doing, terminou com ing, não vou pronunciar o D. What are you doing tomorrow morning? I'm working, working, também não vou pronunciar o D. Já emendo com in the, não é in, e sim in the morning. I'm working in the morning. I'm working in the morning. Morning também termina com ing. Então vamos deixar o D mudo também. I'm working in the morning. How come? How come? Veja, não pronuncio a letra I ali no come. How come? I'm free in the afternoon. Veja a diferença do som. In the morning, in the morning, in the afternoon, in the afternoon. Lembrando que quando eu tenho in the e depois vem uma palavra com consoante, então vai ficar in the morning, in the. Se eu tiver uma palavra que segue começando com uma vogal, como afternoon, então vai ficar in the afternoon. I'm free in the afternoon. In the morning, in the afternoon. E a palavra though começa com th. Coloco minha língua atrás dos dentes de cima e puxo o restante da palavra. Terminou com GH, mas eu vou deixar mudo essas duas letras, tá? Então, quando eu quero falar no entanto, eu vou falar though. Eu só vou puxar a letra O, U, ficando o som do O mais puxado. O, though. Eu também posso falar even though, ainda assim. Even though. Se eu falo só though, no entanto. I'm free in the afternoon, though. You got questions? Você tem dúvidas, tem perguntas? Deixa aí no comentário. Na próxima aula eu respondo e vamos trabalhar com diálogos usando todos os futures. Alright? So that's it for today and I'll see you all next Tuesday. Então é isso aí por hoje e vejo vocês na próxima terça. Oh yeah, don't forget to subscribe. Não esqueçam de se inscrever para ajudar aqui o canal. Bye!